Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma síntese de nossa revista da classe adulto, de nossa escola bíblica dominical. A proposta é nós focarmos no assunto central da lição, trabalhando em cada ponto para a gente ter um entendimento, uma compreensão melhor da lição em si. Hoje a lição de número 3 tem como título Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Veja que a proposta dessa lição é apresentar esse relacionamento dessas duas mulheres, mostrando o amor e o companheirismo, a amizade pura e verdadeira dessas duas mulheres. E essa lição, ela vai nos ajudar até nós entendermos e conhecermos o que é uma verdadeira amizade, onde a lição vai ter um desenvolvimento e nós vamos estar aqui olhando esses focos ou os pontos centrais da lição sendo desenvolvida nesse tema, mostrando essa união de amizade e um amor que havia puro e sincero entre essas duas mulheres, Ruth e Noemi. E nós temos aqui, eu vou estar citando os 3 pontos que nós iremos analisar, que são os seguintes, que apresenta a proposta de Noemi, segundo, a convicção amorosa de Ruth, e terceiro, a convicção da mulher, ao declarar, o teu Deus é meu Deus. Então veja aqui no ponto número 1 que nós temos a proposta de Noemi, aonde esse ponto vai apresentar a crise em que Noemi viveu, quando a lição apresenta a perda do esposo e de seus 2 filhos, agora viúva e sem seus 2 filhos. A lição vai apresentar como, em meio a toda essa situação, em essa perda, essa crise, ela não se rendeu, ela não se entregou, como ela decide se levantar quando ela descobre que da onde ela havia saído, que foi de Belém, a fome havia passado e a abundância havia chegado na cidade. Apesar de toda a crise que ela estava vivendo, e isso ela mesma demonstra quando ela revela, desejando que o seu nome fosse trocado, chamada de Mara, mostrando que o seu interior estava, na verdade, um viver de amargura. Imagina. Mas apesar de tudo isso, ela decide retornar para a sua cidade. Quando eu disse, se levantou. Então ela decide se levantar demonstrando força, como diz o ponto da lição, tirando força da fraqueza. E aí ela faz, eu quero ler aqui um Provérbios, que é muito interessante, porque em meio às crises, todos nós somos sujeitos a passar. E a lição, ela mostra isso. E Noemi, ela é um exemplo muito forte de como nós devemos tomar posicionamento em meio às lutas, às crises. Veja que Provérbio diz para nós, isso está na lição, Provérbio 24, versículo 10, o verso 10, que diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Veja que ela consegue arrancar em meio a toda essa dificuldade, tirar força de onde não tinha. E aí nós temos aonde ela faz ali um teste com as suas noras, as suas 2 noras, que diz, sem manipulação emocional, ela muito madura, como serva do Deus Todo-Poderoso, consciente, ela dispensa as suas 2 noras, deixando livre, preocupada não consigo mesmo, e sim com as noras, mostrando aqui um exemplo de uma mulher cristã. Quando nós vemos aqui na revista esse posicionamento de Noemi, que diz assim, Noemi assumiu sua condição pessoal, sem apelar aos sentimentos das noras,
Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis. A manipulação emocional é sutil e costuma se manifestar desde a infância. Isso nós vemos em Provérbios 20:11. O pecado não escolhe idade. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. Veja a atitude de Noemi em não ser manipuladora com as suas sogras, deixando elas livres. E a lição mostra, e nós vemos que a Bíblia apresenta para nós que uma das suas noras retorna, mas Ruth decide acompanhar a sua sogra. E aí nós entramos no ponto número 2, que vai agora mostrar essa decisão de Ruth. Por que ela decide? Qual seria a motivação de Ruth ao seguir acompanhando? E olha que Ruth era uma mulher moabita. Se você estudar a cultura de Moabe, nós vemos como ela apresenta as mulheres moabitas. Mas aqui, esse ponto 2 vai apresentar essa motivação de Ruth ao acompanhar Noemi. E aí nós entramos no ponto número 2 da lição, que é a convicção amorosa de Ruth, em que mostra a virtude de uma verdadeira amizade. Nós vamos tirar desse segundo ponto, nós vamos descobrir pelo menos parte disso, ou a essência de uma verdadeira amizade, através desse ponto número 2 na vida de Ruth. E aí nós temos, quando apresenta uma amizade provada e aprovada, porque Noemi insiste com ela para que ela retornasse, mas ela toma a decisão de seguir com Noemi, demonstrando um sentimento puro de amor, fazendo uma forte declaração à sua sogra. Essa declaração muito conhecida na Bíblia e demonstra realmente como ela amava e tinha um sentimento puro de amizade e ajudar Noemi quando ela faz essa declaração que está no capítulo 1:16 do livro de Ruth, que diz assim: aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Veja que com essa declaração, Ruth se declara que realmente o que ela queria, ou o sentimento que ela sentia por Noemi, demonstrando para nós uma verdadeira amizade. Foi provada e ela foi aprovada na prova. E nós temos aqui onde mostra a amizade na adversidade. E diz aqui, Ruth, ao fazer a declaração à sua sogra, se observa o grau de companheirismo e amizade, de seguir e decidida a lutar junto com Noemi, sua sogra. Então nós vemos aqui Ruth demonstrando aqui coragem, uma amizade no meio da adversidade. Tem um versículo, um texto bíblico que diz que é na adversidade que nasce, os verdadeiros amigos. Por isso que tem amigos que é mais chegado que um irmão. Porque geralmente aquele que realmente é amigo, ele está presente em todas as circunstâncias. Isso demonstra uma verdadeira amizade. Foi o que fez Ruth com Noemi. Imagina, todo aquele estado e ela retornar à sua cidade, naquela idade, como a lição apresenta lá no ponto número 1, uma cidade a cerca de 120 quilômetros para chegar na idade que estava, sem esposo, sem filho, e retornar a Belém, da onde saiu com toda a sua família. Realmente uma adversidade muito grande, e Ruth demonstrou que ela tinha realmente uma verdadeira amizade, uma amizade pura por sua sogra. E aí nós temos no ponto 3 o amor prático, onde ela prova
que esse amor não era só de palavras. Ao enfrentar um trabalho que era feito pelos pobres, pessoas necessitadas da época, ela decide demonstrar fazendo esse sacrifício em colher espigas no campo. Então, esse ponto da lição onde mostra que o amor, como prático, que Ruth apresenta a Noemi, foi na colheita das espigas, deixando a sua nora em casa, pela idade, e ela ir ao campo, já no final do dia, para colher as espigas que haviam caído, que na cultura judaica ficava para os pobres e necessitados. E ela assume essa posição, e olha como Deus é tão tremendo, que foi nesse campo que ela conheceu Boaz, a qual se casou, e desse matrimônio nasceu, lá depois de algumas gerações à frente, o rei Davi. E aí nós temos essa ação de Ruth demonstrando uma verdadeira amizade, uma amizade pura. Repito, a amizade pura e verdadeira é aquela que está presente em todas as circunstâncias, ainda nas adversidades. E aí nós entramos no ponto número 3, no foco central desse ponto, que é a convicção da mulher, onde a lição apresenta uma fé fervorosa de Ruth, uma fé que inspira, e fala de Noemi, como ela inspirou a sua nora, e a sensibilidade sob liderança. E aí nós temos quando diz aqui, o teu Deus é meu Deus. Veja a fé fervorosa de Ruth ao aceitar o Deus de Noemi e viver segundo os padrões a qual Noemi vivia, em aceitar o seu Deus ao fazer essa declaração. Nós temos aqui em Ruth 3:11 o seguinte, a lição ela apresenta para nós que acerca dessa fé fervorosa, uma declaração feita pelo próprio Boaz, que seria depois o seu esposo. 3:11, que diz assim, toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Veja a fé de Ruth, agora em Belém, demonstrando que realmente ela não só tinha uma motivação pura e sincera por Noemi, sua sogra, como também ela tinha uma fé e convicção fervorosa no Deus Todo-Poderoso, que era o Deus de Noemi, a qual a virtude dela foi vista por toda a cidade. E aí nós vemos uma fé que inspira, já falando de Noemi, como Noemi inspirou a Ruth, demonstrando ela como uma mulher idosa, que a lição apresenta para nós, enfrentando todos esses desafios, e a lição apresenta como é a responsabilidade das mulheres idosas. Nós vemos isso na carta de Paulo escrita a Tito, em que as mulheres idosas elas devem influenciar ou ensinar as mais novas. E foi o que Noemi apresentou a Ruth, inspirando Ruth em uma fé no Deus Todo-Poderoso. E isso foi demonstrado em meio a uma grande adversidade. Ela demonstrou segurança, não abandonou seu Deus, continuou servindo ao Senhor, inspirando a pessoa mais próxima a ela, que seria Ruth. Então, por isso que é colocado a fé que inspira, que foi a fé de Noemi inspirando a Ruth tomar uma decisão em aceitar a fé no Deus Todo-Poderoso. E fechando aqui a sensibilidade sobre liderança, que a Bíblia mostra que a mulher ela sempre foi sensível às coisas de Deus. A lição apresenta em que as primeiras pessoas que chegaram no túmulo de Cristo foram as mulheres sempre presentes
e realmente elas têm um coração mais sensível, e a gente vê na atualidade o grande número de mulheres que nós temos hoje servindo a Deus com uma proporção muito grande em relação a nós, os homens. Então as mulheres estão de parabéns. E aí, na conclusão, eu quero ler o que a revista traz para nós, que diz assim: o relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta, um amor sem interesse. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. O segundo, nossa igreja local. Então nós temos aí a conclusão dessa lição número 3, que fala desse relacionamento entre Ruth e Noemi, essa amizade pura, que essa lição nos ensina a gente até fazer uma avaliação com aqueles que dizem ser nossos amigos. Pois o amigo, aqui está Ruth trazendo para nós a essência de uma verdadeira amizade. Então, Deus abençoe e nos vemos na próxima lição.